Paz seja convosco, meus amados. Hoje nós vamos falar sobre vencendo o deserto. O nosso texto está lá em Deuteronômio, capítulo 2, versículo 32. Assim está escrito: também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegar aonde chegaram, até este lugar. Quando nós falamos do deserto, é coisa interessante. Primeiro, o deserto é um lugar muito quente, é árido e solitário. Quem caminha no deserto muitas vezes fica com sede, não encontra água, fica com fome, não encontra comida, fica com calor, não encontra sombra. No deserto, nós estamos completamente vulneráveis. É interessante quando nós falamos deserto. Não podemos esconder no deserto. Da mesma forma que não podemos esconder no deserto, nós não podemos esconder de Deus. Precisamos abrir nosso coração diante de Deus e sermos vulneráveis ao Senhor. Depender completamente do Senhor. Quando assim fazemos, Deus faz o milagre de nossa vida. Ele nos dá tudo o que precisamos, transforma o nosso deserto em terra fértil e realiza os nossos sonhos. Todos nós precisamos entender que em nossa jornada nesta vida vamos sempre enfrentar desertos. Para entender sobre o deserto, o que significa o deserto, o propósito do deserto, devemos posicionar e compreender que, de fato, o quanto somos importantes para Deus. É no deserto que nós entendemos o grau de importância que temos para Deus. Muitas vezes, quando nós estamos atravessando o deserto, somos levados às dúvidas, às incertezas, à insegurança, ao medo, pois olhamos somente para o deserto e não olhamos para quem somos e de quem somos. Precisamos no deserto olhar quem somos e de quem somos, quem zela por nós, quem cuida por nós e qual o propósito nosso no deserto. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto quer dizer que não há nada mais importante nesta vida do que sermos filhos de Deus. A importância disso, somente Deus é mais proeminente do que o homem, porque Ele é a essência de todas as coisas. Os anjos, por exemplo, não tiveram esse privilégio que nós temos de ter o livre-arbítrio, de poder direcionar a nossa vida. Os anjos foram criados como seres espirituais especiais para uma tarefa à disposição de Deus, mas Deus nos deu o livre-arbítrio, a condição de escolha, o caminho de escolher. Outro aspecto significativo é o fato de que somos filhos de Deus e ocupamos um lugar distinto no coração do Pai Celeste. Por isso a importância quando nós encaramos o deserto. Qual é o pai que não deseja o melhor para o seu filho? Todos nós, quando os nossos filhos nascem, passamos a dedicar nossa vida a eles quase o nosso tempo todo, uma vida quase exclusiva em benefício dos filhos. Embora seus filhos cometam alguns deslizes, alguns erros, jamais deixarão de ser nossos filhos. E assim é o Pai com a gente também. Por isso nós temos que entender que o deserto é um lugar especial no coração de Deus, e não há um de seus filhos que não tenha passado ou vá passar por um deserto, por uma situação assim. O deserto é um lugar onde nós somos testados com relação à nossa fé e à nossa confiança em nosso Deus Pai Altíssimo e na confiança das promessas que Ele tem para a nossa vida. O deserto é uma marca inerente aos filhos de Deus. E se você acredita ser um filho ou uma filha de Deus, alguém que recebeu um chamado de Deus, alguém que recebeu um comissionamento da parte de Deus, ao longo de sua vida, você vai enfrentar desertos. É no deserto que sabemos que Deus está no controle de tudo. Nós temos que ter essa confiança. Deserto não é sinônimo de derrota. Há ninguém que tem o chamado de Deus
para aquele que é filho de Deus e crê no Deus que tudo pode. Deserto é lugar de formação de caráter, formação de propósitos e objetivos, é lugar de caminhar na direção de nossos sonhos, nossos projetos e não desistir deles, sabendo que Deus está no controle. Sempre que estamos atravessando o deserto em nossa vida, devemos compreender a visão e a vontade de Deus. O Senhor tem sempre a visão daquilo que Ele quer produzir em nós e através de nós. Isto é feito no deserto. Aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, nós somos forjados no deserto. Porque muitas vezes nós ficamos assustados, preocupados, quando estamos diante de um deserto. Mas precisamos crer que não importa o quão árida seja e difícil seja a nossa travessia no deserto, pois não é tempo de desistir, não é o momento de voltar atrás. O Senhor está à nossa frente, nos conduzindo com vitórias no nosso deserto. Deus tem algo novo em nossa vida, e esse algo novo Ele faz no deserto. É no deserto que a nossa velha criatura vai deixando de existir, e Deus vai construindo uma nova criatura. É por isso que no deserto a velha criatura precisa ser quebrada e fazer algo novo, para que o novo do Senhor seja o ir em frente, o conquistar, o confessar o poder e a graça de Deus. Este é um tempo que nós devemos depender de Deus e deixar Ele tratar a nossa vida e fazer o novo, tudo que Ele pode fazer novo em nós. Muitas vezes nós conhecemos aquilo que precisa ser tratado em nós, mas nós não deixamos fazer. E é no deserto que nós precisamos deixar Deus fazer. Muitas vezes, quando nós estamos no deserto, não entendemos o porquê, mas no deserto somos testados. Deus está trabalhando em nossa vida. Todos nós temos que entender que esse deserto que ora estamos enfrentando, que ora estamos passando, é tratamento de Deus na nossa vida, deixando coisas velhas para trás e um novo de Deus está pela frente. No deserto precisamos entender que o tratamento do Senhor, Deus trata quando Ele quer tratar, e Ele trata no deserto. Se alguma coisa precisa ser arrancada de nós, é no deserto que Deus arranca. Se alguma coisa precisa ser mudada em nós, é no deserto que Deus muda. Mas nós temos que ter a certeza que Ele nos protege em todo o nosso caminho pelo deserto. Ele quer tratar conosco no deserto, mas está sempre nos protegendo, nos guardando e nos livrando das armadilhas do inimigo. O deserto é lugar de prova, como eu já disse, é lugar onde somos provados como filhos de Deus, onde a velha criatura ficará para trás. Para isto precisamos entender que ser provado não é a pior coisa na vida de um filho ou de uma filha de Deus. A pior coisa é desistir do deserto. E quando nós desistimos do deserto, nós desistimos dos nossos sonhos, dos nossos projetos e das promessas de Deus para a nossa vida. No deserto, nossa fé é provada a ir mais além. Ou seja, é provada para confiarmos em Deus, certos de que o Senhor está agindo. E não desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos, reafirmá-los um a um. O deserto também é lugar de decisão, onde devemos decidir a quem estamos seguindo e em quem está a nossa confiança. Esse deserto que todos estamos passando, muitos estão se sentindo perdidos, inseguros, temerosos, mas é um momento de decisão, é o momento de decidir. Decidir por seguir a Jesus, caminhar na direção de Jesus, seguir na direção de Jesus. Quando as lutas estiverem grandes demais, tenha a certeza de que a vitória está chegando. Decidir por Jesus é isso. Não tire os olhos de Deus, não tire os olhos da promessa que Deus tem para a sua vida pessoal, para a sua família e para os seus bens. Isso Ele já colocou no seu coração. Caminhe no deserto seguindo os passos de Jesus. Sua rota deve ser a rota que Jesus traçou para a sua vida. Se você quer vencer no deserto, tem que falar a palavra de Jesus, tem que ouvir Jesus, tem que viver a vida que Jesus preparou para você. Não pode desistir, não pode voltar atrás, tem que caminhar, porque no final a vitória é certa. Nunca esqueça que para vencer no deserto é preciso ter
a confiança em Deus, depositar a nossa confiança em Deus, não abrir mão desta confiança. Olhe para frente, o deserto vai passar. Creia na vitória, declare as promessas de Deus para a sua vida, tome posse das bênçãos que o Senhor tem para a sua vida neste seu deserto, para a sua vida pessoal, para a sua família, para os seus bens. Tome posse. O deserto é lugar de decisão, o deserto é lugar de tratamento, o deserto é lugar de confiar em Deus e reafirmar a vitória em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amado Deus, que a tua unção seja sobre os teus filhos e filhas nesta noite. Que o Espírito Santo possa agora agir em cada coração, dando forças para vencer o deserto. E que cada um possa confessar agora as vitórias, o sonho do coração e receber uma bênção especial para a sua vida particular, para a sua família e para os seus bens. Que haja vitórias, a vitória é certa, em nome de Jesus. Amém.